Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E no vídeo de hoje nós vamos ver como está a nossa obra aqui no condomínio em Rondonópolis. Eu estou aqui mais uma vez com o Pedro da PCA Engenharia, que é o responsável técnico pela execução dessa obra aqui. Desde lá do começo, da elaboração do projeto, o Pedro vem acompanhando a gente para que a gente possa fazer um projeto que se adeque da melhor forma possível às nossas necessidades, mas mesmo assim atendendo um orçamento enxuto e um cronograma que precisa ser rápido, né? Porque a gente quer essa casa aqui construída para ontem, como todo mundo. Então, cada nova fase da obra que vocês estão acompanhando tem um acompanhamento por trás do Pedro e da equipe dele, sempre verificando o nosso cronograma, vendo se está de acordo com o que a gente planejou inicialmente, verificando o orçamento, ver se a gente não está estourando o orçamento em nenhuma fase. Então, semanalmente a gente senta e dá uma olhada nisso aí. Pedro, explica para o pessoal aí em que fase a gente está e qual é o trabalho técnico que está sendo desenvolvido agora. Boa tarde, turma, tudo bem? Então, Antônio, agora nós acabamos de concretar a forma baldrame. A próxima etapa é começar a alvenaria, certo? Ferragem de pilar já começamos a dobrar no canteiro de obra. E o acompanhamento, o importante aqui é você acompanhar locação dos pilares, as formas, se elas estão adequadas, com as larguras certas dos pilares que foi pedido em projeto, cobrimento de armadura e para a gente poder iniciar a alvenaria. Ô Pedro, tem um negócio interessante aqui, que eu já comentei num outro vídeo aí pro pessoal, mas eu queria até ouvir um comentário seu, que é a área de execução. Aqui a gente tem as madeiras que a gente comprou para poder fazer formas de vigas, de pilares, gabaritos. E essa madeira aqui, ela foi comprada do pessoal da Cuiabá Madeiras, lá em Cuiabá. Não aqui em Rondonópolis. E mesmo sendo comprado lá em Cuiabá, a gente conseguiu um preço melhor do que aqui em Rondonópolis. E aí a gente tem um fornecedor de madeira que está a 200 quilômetros aqui da obra e tem os fornecedores locais. Como é que é o impacto desse negócio da logística? Você sempre prioriza os fornecedores locais? É muito comum ter fornecedores de outros lugares, outras cidades que conseguem bater o orçamento, às vezes pela qualidade do material, às vezes é um material que não tem aqui e consegue lá. Como é que funciona esse negócio? Mesmo para uma obra dentro da cidade, a gente sabe que na fazenda é complicada a logística, você vem de fora, mas dentro da cidade é comum a gente trazer de outros lugares? Antônio, é como você disse, né? Nós somos acostumados em obras em fazenda, então estamos acostumados com essa logística de material longe do canteiro de obra. No caso aqui nós temos os parceiros da Cuiabá Madeira, como podem ver, um material de excelente qualidade, certo? Não é comum trazer de fora, tendo obra na cidade, porém, o que você tem que avaliar é o que você disse, é logística. Se você tem um fornecedor que é de fora, um produto espetacular igual tem esse aqui, uma forma dessa a gente reaproveita ela pelo menos 3 vezes, uma madeira de uma qualidade dessa. É só saber fazer o trabalho no canteiro de obra, certo? No manuseio da madeira, na desforma da caixaria, enfim. Não tem problema nenhum desde que você tenha um cronograma, você tenha um planejamento, não tem problema nenhum você trazer o material de longe. O que vai mandar é o seu planejamento, é a sua gestão da obra. E aí você, dentro do seu escritório, eu sei que você tem uma equipe que cuida das cotações, de preços, faz uma gestão dos fornecedores, da compra de materiais, porque eu tenho contato com essas pessoas aí praticamente diariamente. Como é que funciona essa parte de cotação aí? Porque cada material desse aí, ela vai fazer uma cotação com diversos fornecedores, procurar o melhor preço, vai cotar em outros lugares, às vezes até fora da cidade, dependendo da qualidade do material, se não estiver dentro da cidade. Como é que funciona esse processo? Lá no escritório, então, nós temos o setor de suprimento, né, e o setor de compras. Todo o material que é listado, codificado para a obra passa para o nosso setor de compras. E nós temos os fornecedores locais e o proprietário da obra também indica fornecedor parceiro deles. A partir daí, a gente relaciona a lista de material, orça com todos eles e faz uma compatibilização para saber se é a mesma madeira que eles estão orçando, se é a mesma ferragem. A partir desse momento a gente começa a soltar a compra dos materiais. Liberou a compra, entra já para o setor de engenharia fazer o acompanhamento
desse produto até ele chegar na obra e ser utilizado. Então, basicamente, a gente tem a demanda que vem a partir do projeto, dos projetos complementares, aí você faz uma quantificação desse material e faz uma análise técnica da qualidade do material. Então, eu preciso desse material aqui especificamente. Se tiver 2 ou 3 fornecedores com a mesma qualidade, vai pelo preço daí, né? Exato. E porque o que tem que cuidar é que hoje no mercado, infelizmente, muito produto vem sem qualidade, né, Antônio? Então, não adianta você só mandar a sua lista para fornecedor. 98% dos casos não é o mesmo material que está orçado ali. Se você for só por preço, chega na obra, você não tem uma reutilização de uma forma de madeira dessa aqui. Então você acaba perdendo dinheiro. Você acha que está ganhando na hora da compra, mas você está perdendo. Depois você vai ter que comprar de novo a mesma forma para reutilizar ela. Então é esse cuidado que tem que ter. E tem certos momentos, você que está com diversas obras, tanto dentro e fora da cidade, tem certos momentos em que pagar um pouquinho melhor vale a pena. Tem certos momentos que pagar um pouquinho mais realmente vale a pena, porque o produto é de qualidade superior. Vocês fazem essa avaliação também? Sim, com certeza, com certeza. É qualidade do produto, não é preço. A gente não procura preço no mercado, a gente procura qualidade do produto. O que vai atender? O que vai atender a nossa expectativa? O que vai atender o nosso cronograma? O que nós vamos poder fazer o nosso cliente ganhar dinheiro lá na frente, na hora que fechar? Porque quando a gente fala PCA Engenharia, ela preza muito pelo orçamento inicial da obra. Então, se a gente fala para o cliente que uma obra vai ter que dar X reais, no final dela, ela tem que bater os X ou abaixo disso. E tem muitos fornecedores, construtores, empresas por aí no mercado. E o cliente, ele quer buscar sempre o que execute a melhor obra. Logicamente, todo mundo quer baixar preço, quer baixar custo. Mas muitas vezes ele pega um mesmo projeto, ele orça com mais de uma construtora. Às vezes uma construtora passa um preço bem mais baixo, só que com uma planilha fechada, com um valor lá global no final, e aí o cliente não sabe o que esse cara está orçando. Às vezes ele vai e pega e joga os materiais de qualidade inferior, daí a hora que vai fazer a obra, ou coloca os materiais de maior qualidade e aí estoura o custo, ou realmente deixa de menor qualidade e aí acaba ficando ruim no final, criando patologias. Como é que vocês tratam esse tipo de situação dentro da PCA? Antônio, primeiro, tudo sai de um projeto arquitetônico bem desenvolvido, bem detalhado, que mostra para o cliente o que ele vai ter na obra, correto? A partir do momento disso, nós da PCA Engenharia pegamos todos os itens desse projeto, abrimos a planilha, então na nossa planilha tem todas as fases da construção, todas as especificações que estão no projeto arquitetônico vai ter na minha planilha. Isso é orçado, cotado no mercado, então os valores são reais, a gente mostra isso para o cliente e depois, durante a obra, vai mostrando o andamento para o cliente por fase do orçamento. Então, por exemplo, se eu quero fazer um barracão na fazenda hoje e eu converso com a PCA Engenharia, eu vou receber lá algumas folhas de orçamento com tudo detalhado lá, mão de obra para fazer o reboco, material para fazer isso, X, Y, então tá tudo lá certinho especificado. Se eu tiver com dúvida o porquê que tua obra tá mais cara ou mais barata que os outros, eu posso entrar lá e ver realmente o que tá diferente, ponto a ponto, item a item. Exatamente, cada item da sua obra vai estar discriminado o valor do material e da mão de obra. Então, a alvenaria, você vai ter o valor do material e o valor da mão de obra por metro quadrado. E aí, se no decorrer da obra o cliente quiser fazer alterações de projeto, quiser adicionar alguma coisa ou tirar algum item, fica fácil também de fazer as contas lá no final, de aditivos ou de redução de custos, porque é só ver na linha lá do que foi combinado, né? Fica porque o valor unitário de cada item não muda, né? Então é a forma que a gente procura para trabalhar com clareza para o cliente, para mostrar para mostrar clareza no orçamento, clareza na hora de executar a obra. O cliente ele nunca tem dúvida no que ele quer fazer com a gente. Se ele quer diminuir, se ele quer aumentar, os valores estão ali, tanto para ampliar, tanto para diminuir o orçamento, está tudo especificado, detalhado, para não ter dúvida do que vai ser feito. Show de bola. Mas voltando aqui para a nossa obra, a gente está na fase agora, pessoal, logo após a concretagem dos baldrames, como o Pedro já falou, a gente concretou esses baldrames ontem. E esses baldrames todos, eles foram concretados com concreto usinado. Aqui foram 7,5 metros cúbicos de concreto. Pedro, por que concretar com concreto usinado e não fazer esse concreto na obra? Qualidade, né, Antônio? Um concreto usinado,
Quando você dosa na usina, o produto ele vem, a quantidade de cimento, a quantidade de brita, a quantidade de areia, ela é pesada, ela é balanceada, ele é homogeneizado melhor do que dentro de uma betoneira, fora o tempo de execução que se torna muito mais rápido, né? Então esse negócio você falou muito importante da qualidade, mas o negócio da agilidade pega muito na obra, né? Muito. Principalmente no custo, né? Porque quanto mais a obra demora, maior o custo dessa obra, né? Sim, porque você imagina, a betoneira tá lá, ó. Quantos traços daquela betoneira você tem que fazer para fazer a concretagem de toda essa viga baldrame? Aí você tem que ter uma pessoa trabalhando, carregando a betoneira, outro batendo, depois pessoas com carriola carregando, transportando de lá para cá, outras fazendo a concretagem e acabamento. Enquanto com o caminhão betoneira, você encosta ele na frente da obra, vem com um mangote, uma bomba mangote, faz toda a concretagem, tem 3 pessoas acompanhando a concretagem e mata o seu serviço em 2 horas. Eles começaram aqui 1h da tarde, eu cheguei acho que às 4 ou 5 aqui na obra, aqui já estava tudo concretado. Já finalizado. Tudo pronto. E aqui eu acho importante ressaltar a questão da qualidade das formas. A gente vê aqui o seguinte, aqui é uma viga que ela vai ficar abaixo do piso, né? Certo. Então a gente está falando de fundação. Então esse é o elemento estrutural que ele não vai ficar aparente, ele vai ficar escondido. Mas mesmo assim, a gente consegue perceber que visualmente o capricho que se tem para poder montar as formas, montar esse elemento para que ele fique perfeito, totalmente alinhado, tanto nas laterais, se eu puder dar um zoom aqui, ô câmera, tanto nas laterais aqui a gente vê que a gente tem um alinhamento perfeito, quanto embaixo também foi colocado uma linha de tijolos. Eu não sei se você vai conseguir focar com a câmera aí, mas num outro vídeo que a gente estava mostrando a escavação, dava para ver essa linha de tijolos, para poder a parte de baixo ficar totalmente alinhada também, né? O Pedro, é muito importante esse capricho aqui. Eu acredito que, número 1, para garantir realmente a eficiência estrutural do projeto, garantir que o elemento está sendo concretado e feito exatamente nas medidas como manda o projeto estrutural, quanto da parte visual de obra em si, como um todo, né? Eu imagino assim, quando chega o cliente numa obra e vê uma obra toda organizada, vê os elementos estruturais todos alinhados, todos bonitos, isso aí enche os olhos, né? Se a gente tem um elemento estrutural, mesmo que seja de fundação, com a forma torta, embarrigado, o cliente chega e a gente que é da engenharia, às vezes a gente percebe que ali não tem nenhum problema técnico, é só de estética, mas o cliente que chega e vê aquele negócio meio torto lá e gera uma insegurança muito grande, né? Qual que é a visão de vocês com relação a esse capricho nesses elementos aí, mesmo que os que não vão ficar aparentes? O cliente, quando ele faz um orçamento de obra, nunca é barato, né, Antônio? Então ele vem num canteiro de obra, ele vê um desperdício de material, uma forma quebrando, tudo para uma pessoa que não entende, que é leiga no assunto, é defeito. Às vezes, o elemento estrutural não vai ter problema, porém, para ele está sendo feito de forma errada. Então, quando o cliente chega numa obra dessa aqui, que ele vê que está tudo nivelado, a obra está limpa, está organizada, as formas, nenhuma deu barriga, que a gente fala, nenhuma abriu, é outra apresentação de obra para um cliente, né? Muitas vezes o cliente vai em obra de amigo antes de fazer e eles mesmos comentam que, nossa, a diferença de capricho que você tem. Fora isso, Antônio, o desperdício, você não tem desperdício. Uma forma bem feita dessa aqui, ó, você não tem desperdício de concreto. O caminhão vem, a utilização é quase 100%, ó, tá vendo? É 100%. Então, tudo volta naquilo que nós falamos anteriormente, no custo da obra. Você fazendo ela bem feita, todas as etapas, o custo você entrega ela dentro do seu orçamento. Se você tiver uma mão de obra que não acompanha o teu planejamento, você vai estourar lá na frente. Pedro, a gente está vendo aqui essas vigas baldrame, todas niveladas, visualmente está perfeito. E eu imagino também que a hora que tirar essas formas, os elementos, as vigas estarão totalmente lisas, né? Uma pela qualidade da madeira aqui, né? Da tábua, então, que a gente vê. E segundo, por questão do vibrador que foi utilizado aqui, foi vibrado esse concreto, né? Tem muita gente que só lança o concreto aqui dentro e deixa para lá. Qual que é o problema disso e por que usar vibrador? Antônio,
são etapas que não podem ser puladas, né? Então, a gente vê que poucas pessoas usam o vibrador na concretagem de viga baldrame. Geralmente eles vêm, bate na caixaria para o concreto descer, né? Ou já vi também, vem com uma furadeira e faz ela vibrar a caixaria aqui para o concreto descer. A vibra armadura às vezes, né? Vibra a armadura, então tá errado. O certo é o quê? É o vibrador, é o equipamento que nós usamos aqui. Por quê? Ele dá homogeneização na viga baldrame. Ele faz o concreto descer e ficar homogêneo. Quando você abre a sua viga, você não vê aquelas defeitos na viga que a gente chama de bicheira, que é onde fica aqueles buracos, aquelas falta de preenchimento do concreto. Então quando você usa o vibrador, ele enche as vigas de forma regular, certo? Outros cuidados que a gente tem aqui também, antes da concretagem, é conferir a armadura do baldrame, ver se está batendo de fato com o projeto estrutural. As emendas de viga, se tem os transpasses feitos de forma correta. E os espaçadores, né, Antônio? Que eles servem para não deixar a armadura colada nas laterais da caixaria. Porque você tem que ter um cobrimento mínimo de 2 centímetros de concreto entre o ferro e a caixaria. Então às vezes o pessoal pega a armadura ali e lança dentro da forma e às vezes o cara deixa bonitinho ali, alinhadinho, mas durante a concretagem dá uma mexida ali, ela encosta e o cara nem vê, né? Exatamente. Aí você não tem uma cobertura perfeita de concreto. E aí na hora que desmonta essa forma aqui, tá o ferro exposto. Exposto. E qual que é o problema disso daí? O ferro dá oxidação, né? Com o passar do tempo, ele perde seção e perde a eficiência da viga. Então sua viga foi calculada, mas no futuro, com o passar do tempo, ela perde eficiência porque o ferro começa a perder seção, começa a afinar e desmanchar. Além do que, se for um elemento estrutural suspenso, então uma viga num segundo pavimento, um pilar, alguma coisa assim, pode gerar um problema também no acabamento, né? Sim, com certeza. E aqui o muro tá pronto praticamente, né? Digamos assim, ele por dentro aqui ele não foi rebocado, mas porque a gente vai colocar instalações elétricas de arandelas, mas pelo lado de fora ele já está todo rebocado. Por que a decisão de fazer esse muro aqui nesse momento, logo no início da obra e não no final? Porque a parte do muro, do seu muro, ele já vai fazer parte da obra na sua garagem, né, Antônio? Então, se a gente observar aqui o que o Pedro está falando, a gente consegue ver que aqui é o muro da casa, né? Então aqui está o baldrame, então a nossa divisa, que é o vizinho. E aqui é a garagem. Então aqui onde o Pedro está agora é a área externa, o corredor externo da casa, e aqui é a garagem. E aí a gente vai subir a parede da garagem aqui, Pedro, e ela vai conectar com esse muro direto, né? Mas além disso tem uma outra vantagem, né? A gente estrategicamente economizou um pouco no tapume de obra. Então vocês podem ver o tapume ali. Ele tem que fechar toda a obra em volta, mas nesse pedaço que a gente tem muro, a gente não precisa colocar tapume. Então a gente até economizou um pouco de material. A gente já vai fazer o muro de uma forma ou de outra, então a gente pode antecipar a execução do muro e aí evitar de comprar mais tapume e também já alinhar com a parede da garagem aqui e fazer tudo como uma coisa só. Então realmente as decisões na hora da execução, né, Pedro, elas são tomadas baseadas em mais de um fator, né? Exatamente. Como você explicou que a parede aqui ela vai fazer parte, o seu muro vai fazer parte já da sua garagem, então logisticamente nós observamos que era melhor já soltar o seu muro, porque ia ter que pedir material para fazer parte da garagem. Então por que deixar para depois o muro? Então nós já definimos trazer o material e já fechar a obra murada para poder economizar com o tapume. Então, pessoal, vocês têm que ver sempre o que é mais conveniente na hora da execução da obra. Mas tudo isso tem que ser pensado previamente à execução da obra. Logicamente, durante a execução a gente toma várias decisões, mas tudo tem que seguir um certo eixo de planejamento, senão você acaba fugindo muito do que foi planejado lá no começo e acaba estourando custo, estourando cronograma e tudo mais. Cadê o mar para abrir? Um detalhe importante aqui é o seguinte: se vocês conseguirem observar aqui a viga baldrame deste muro, vocês vão ver aqui que é de cerâmica. Então a gente consegue ver aqui tijolo e um bloco canaleta. E aí o concreto é feito por dentro desse bloco canaleta. Então a gente tem o tijolo aqui, que está sendo utilizado no muro e nos fechamentos da casa. E tem esse bloco aqui cerâmico, que é
um bloco canaleta. O pessoal coloca, na verdade quebra aqui antes, né? Vamos ver se eu consigo quebrar. Aí, ó. Então quebra essa parte dele aqui, ele vira uma canaleta, aí eles colocam, vão colocando alinhado e concreto por dentro. Por que usar isso aqui, Pedro? Agilidade, Antônio. Isso aqui faz o papel de forma. Então a gente evita ter que comprar forma para fazer o muro. Coloca o bloco canaleta, coloca a ferragem dentro e faz a concretagem, deixando o bloco aberto, ó, para o bloco, continua o bloco no pilar. Então a mesma coisa que nós estamos fazendo na forma baldrame aqui da sua casa, foi feito no muro de forma mais rápida, né? Então a gente consegue gerar economia. Sim, isso é utilizado também nas vergas e contravergas de janelas e portas. Faz economia e agiliza a obra. Achou que eu ia quebrar, né? Tá custando caro isso aqui, não vou quebrar não. Nesse momento aqui não tem muito o que conferir na obra. A principal conferência ela já foi feita antes da concretagem, né? Que quando você vai lançar concreto, antes de vir o concreto, é interessante que você venha e confira todas as armaduras, né, Pedro? Os passadores, ver se ela está colocada no local correto, ver se a bitola dos ferros é o que foi especificado em projeto, ver o nível desses baldrames aí, porque depois que os caras lançam concreto, como é que a gente vai ver o que tem dentro, né? Não tem mais como ver. O que a gente consegue conferir visualmente aqui é a posição dos elementos, se está tudo no lugar correto, se está no nível correto. Só que também, se a gente conferir e achar alguma coisa errada nesse momento, é muito trabalho para ter que romper o concreto desses elementos estruturais aqui e acabar fazendo emendas que não é interessante. Então, nesse momento, agora, não tem muito o que conferir, a gente já conferiu antes, é mais uma visita técnica realmente para a gente ver se está tudo alinhado, se está tudo certo. É importante, né, Pedro, sempre manter visitas à obra, mesmo que a gente não esteja num dia importante, num dia de concretagem, a gente mesmo assim faz visitas periódicas à obra. Se vocês ficaram no vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, seguir a PSA Engenharia, também no Instagram, psa.engenharia, que isso aí é muito importante para nós. Algum recado final, Pedro? Pessoal, vamos acompanhando todo o andamento da obra, do começo ao fim, que vai ter muito conteúdo legal e bacana para vocês acompanharem. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.